Bom, nós estamos recebendo na manhã de hoje a visita do vereador Almir Ribeiro de Oliveira, vereador pelo PSD, que nos procurou essa semana e entrou em contato conosco, solicitando um espaço para trazer algumas colocações com relação às suas atividades na condição de vereador de Tupã-Ciretã. E um dos temas que o Almir colocou, que ele gostaria de ampliar deixar mais clara a sua posição, é com relação a um projeto que foi proposto pelo vereador Claudemiro Cordeiro dos Santos, no Nenê do Partido dos Trabalhadores, alterando o número e o valor das diárias a ser disponibilizadas aos servidores e aos vereadores da Câmara de Vereadores de Tupã-Ciretã. Esta votação houve um empate, né? Perdão. Só teve um voto. Desculpa, eu estou confundindo com a votação do horário da sessão, né? Que assim houve empate e o presidente da Câmara desempatou. Mas nessa sessão só teve um voto favorável, que foi o do proponente, o vereador Claudemiro Cordeiro dos Santos. E o Almir se absteve de votar. Os demais vereadores votaram contrários a esse projeto. E o Almir disse que surgiram muitos questionamentos com relação a esse seu posicionamento, e ele gostaria de trazer esse e outros temas aqui também, na condição de vereador de Tupã-Ciretã. Bom dia, Almir, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Tudo bem. Almir, você nos ligou agora há poucos dias comentando que, dentre outros assuntos, gostaria de comentar essa questão do projeto de diárias. Esse projeto que, como eu comentei, você se absteve de votar. Primeiro, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o projeto e depois, por que a sua posição, por que você tomou esta posição? Bom, Miguel, o assunto de áreas em Tupã, ele foi motivador de uma grande discussão nacional, quase. Houve matérias na RBS e provocou esse debate. E então é um assunto assim que precisaria ser discutido com maior profundidade, porque é uma questão cultural. Em Tupã tem um problema sério, que é a questão cultural. Ou todo mundo é contra, ou todo mundo é a favor, ou se como é que a gente diz? Ideologiza o assunto, e não se faz um debate pensando numa solução racional. Ou é eu contra você e tal. Então a gente entendeu isso, que a nossa Câmara de Vereadores, e eu estou numa situação interessante, Miguel, porque tem uma base aliada de um governo e tem uma oposição que me colocaram na oposição, mas eu não sou oposição. E nem sou base aliada do governo. Eu sou um vereador eleito para defender o interesse público. E isso é uma posição diferente do normal da política hoje no Brasil. O Brasil hoje está quebrado pela corrupção porque as pessoas não pensam no interesse público. E quem paga a conta é o público. Então, por que essa discussão? Então, no momento que se traz esse assunto, e para isso eu já investiguei a história da questão de diárias em Tupã, e se teve épocas que diária era à vontade. Era lá, à la vontade, como a gente diz, e dependia muito da mesa diretora. Isso foi tendo problemas. E aos poucos houve uma necessidade de se moralizar isso. E teve também um momento que a mesa diretora queria cortar algumas diárias, havia alguns protestos daqueles que queriam gastar. Então se determinou um número de diárias. Uns falam em 70 diárias, depois baixou para 40, depois baixou para 20, né? E agora o vereador Claudemiro apresentou uma emenda, um projeto para baixar ainda mais essas diárias. E eu queria que esse assunto ele fosse amadurecido e discutido na Câmara, porque é um problema de toda a Câmara de Vereadores. É um problema que colocou a Câmara num destaque nacional negativo. Então eu entendi que era o momento da gente discutir para se chegar a uma solução definitiva e racional. E por que não pediu vistas, então, um projeto para avaliar? Olha, eu senti assim que o pedido de vista não seria aprovado. Assim como não seria aprovado o projeto. Então eu queria que o vereador Claudemiro retirasse para a gente construir uma proposta que todos os vereadores discutissem e eles chegassem a um acordo. Porque é um assunto de interesse público. Até pelas consequências que tem. Então o que aconteceu? Primeiro, porque se hoje nós temos 20 diárias e nós já estamos no mês de setembro, e eu estou falando isso, Miguel, porque o vereador ele tem a prerrogativa de gastar em diárias um certo valor, está definido, mas ele não é obrigado a gastar.
Mas eu entendi assim, ó, se é um valor que eu tenho essa prerrogativa de gastar, e se eu não gastar, eu também quero ter a prerrogativa de indicar o que seria feito com esse dinheiro, porque o que sobrar da Câmara ele volta para o caixa único do governo. Então, eu quis discutir isso. Primeiro, qual é o valor mesmo que nós deveríamos ter à disposição para diárias? No caso, é 15? É 20? É 10? Isso é o volume de diárias. É o volume. Uhum. E eu queria discutir isso. E em caso de não gastar, já que eu sou o dono dessas diárias, eu não posso, apesar da lei não me permitir hoje, eu não posso construir uma alternativa como outros municípios estão construindo. Se chama o prefeito, se chama alguma entidade e se faz um acordo no que seria gasto aqueles recursos. Por quê? Porque os recursos da Câmara que não são gastos, eles voltam para o caixa único do governo. No final do ano. No final do ano. Uhum. E aí, o governo faz o que quer com esse dinheiro. E tem municípios, Miguel, que as pessoas estão sentando, isso já está ocorrendo normalmente. E, de acordo com importâncias de reivindicações, as pessoas fazem acordo antes e esses recursos voltam da Câmara e são direcionados num acordo do prefeito com a Câmara. E era isso que eu queria. Então, o que eu vi? Eu senti assim que alguns segmentos da sociedade, por exemplo, os funcionários da prefeitura, o sindicato, queria que esses recursos voltassem para ser utilizados em diárias para o funcionalismo municipal. Os nossos produtores me disseram, não, mas se é assim, Almir, se a gente pode reivindicar, nós queremos que seja comprada uma patrola para as estradas. Assim como os funcionários queriam para a Refeicheque, nós queremos para uma patrola. O vereador Claudio Miro, no projeto dele, ele colocou que esses recursos voltariam para ser utilizados para grupos aí de pessoas, de movimentos aí, que não têm água e nem luz. E no caso da saúde, o nosso hospital reivindicava que fosse utilizado no hospital para a compra de equipamentos, que nós não temos equipamentos nem para fazer um raio-x em Tupã. Tem que em Júlio de Cassis fazer um raio-x. Isso é uma vergonha, Miguel. Já tem um digital agora. Mas isso fez parte da minha discussão. Sim, naquele momento. Então, o que eu entendi? Bom, apoio para o hospital comprar equipamentos para atendimento a todos, ele é mais justo do que atender segmentos. Porque no caso da saúde, tomara que ninguém precise, mas se precisar, todos teriam direito a isso. Então eu queria discutir isso, que a gente discutisse qual é o valor, e esse valor não sendo usado, que eu também tivesse a prerrogativa. Por exemplo, hoje, Miguel, tem vereadores que, isso aí eu respeito a posição, porque é uma prerrogativa do vereador, tem vereadores que já gastaram mais, outros gastaram menos, e eu fui um dos que gastei menos, um deles. E eu quero, inclusive já disse isso na tribuna, dizendo, olha, presidente, eu quero que o senhor, no final do ano, eu sei que foi comprado um raio-x para o hospital, em que a Câmara contribuiu, junto com o prefeito, para comprar esse raio-x, e vai ter parcelas para pagar no final do ano. E eu já disse assim, olha, eu estou procurando não gastar em diárias, porque eu quero que esse recurso que eu ia gastar, ele vá para o hospital, para ajudar a pagar esse equipamento. Isso é o mínimo, Miguel, que a gente pode fazer. Isso é uma coisa justa, séria, não é demagogia. O dinheiro é público, ele precisa ser bem aplicado, e eu defendo o interesse público. Então, se eu defendo o interesse público, e aqui muitas pessoas me perguntaram, mas por que tu te absteve? Eu me abstive de votar, porque eu era contra o projeto da forma como estava, porque o recurso eu queria que, ele não sendo utilizado, a gente tivesse a possibilidade de interferir no seu destino. A gente poderia construir racionalmente essa possibilidade. Os outros municípios fazem, por que nós não? E também eu era a favor de um diálogo maior. Então acabou não sendo discutido nada e não aconteceu nada. E aí eu pedi para o vereador Claudio Miro que retirasse o projeto para a gente amadurecer e chegar a uma proposta de consenso, e ele não quis retirar. Então, entre a Maré e o Rochedo, eu fiquei entre a Maré e o Rochedo, então houve a possibilidade de se abster e eu me abstive. Mas o assunto para mim não terminou. Embora pode ter terminado para os outros vereadores, para mim não terminou. Eu vou continuar gastando o mínimo possível e quero ver se eu consigo no final do ano, quando tiver que ser, que esses recursos eu possa dizer, olha, eu não gastei, porque eu estou preocupado em gastar o mínimo possível. E o que sobrar eu gostaria de dizer assim, olha, presidente, eu gostaria que meus recursos fossem para o hospital para ajudar a pagar o raio-x ou outro equipamento que é preciso. Porque o nosso hospital, Miguel, ele precisa de apoio da comunidade.
Ele precisa recuperar a credibilidade dele junto à sociedade, para que a sociedade possa ajudar. Esse trabalho que a Alana está fazendo é um trabalho digno de respeito, de consideração, e digno do apoio da classe política. Então eu entendo ali como é recurso público. Como o hospital foi colocado no colo do prefeito, e o prefeito fez essa intervenção e está tentando buscar uma solução, e lá precisa gestão de saúde. E como eu também sabia, também fui procurado por funcionários dizendo que, Miguel, tu sabe que o nosso orçamento do município é 76 milhões, 4% vai para a Câmara, que é 3 milhões, fica 73. E desses 73, há comentários de tribuna, por exemplo, que se gastam 23% em saúde. 23% em saúde é 15 milhões. Então, também me dizem que esses 15 milhões na saúde de Tupã-Seretã, eles não são bem aplicados. É preciso que se faça uma gestão de saúde pública em Tupã. E isso eu queria discutir, uma vez que a questão de diárias dizem, é preciso que se comprove isso, que na área de saúde se gastam muitas diárias. E aí há uma questão. Será que nós hoje lotar um ônibus, uma van com doentes e sair distribuindo para tudo que é hospital por aí e funcionários ganhando diária, o que é mais caro? É essa despesa ou é nós juntar esse dinheiro e comprar equipamentos e evitar que se andem por aí fazendo exames que poderiam ser feitos em Tupã? Essa é a minha questão. Então é um assunto bom para a gente discutir. E eu quero dizer àquelas pessoas que me cobram, que todo mundo acha que nós vereadores somos todos farinhas do mesmo saco. Não. Não sou, porque se eu fosse farinha do mesmo saco, eu teria um outro comportamento. E eu não não tenho medo também de nenhuma discussão, porque eu vou insistir. O recurso é público e ele tem que ser aplicado de acordo com o interesse público. É isso que eu vou defender sempre. E eu não estou preocupado se vão gostar do que eu vou fazer ou não. Não, eu penso assim. Já durante meu período de campanha eu disse que eu ia defender o interesse público. E estou muito tranquilo em fazer isso. Se estou errado, que me mostre o erro, que eu até posso reconsiderar. Mas caso contrário, eu vou fazer aquilo que eu entendo e tenho apoio para fazer assim. Esse é o Almir Rebelo de Oliveira, que nos visita, colocando essa questão com relação ao seu posicionamento sobre o projeto de diárias. Eu vou fazer um intervalo comercial, porque ele também comentou que gostaria de tratar de outros projetos que envolvem aí a sua atividade na condição de vereador. Vamos ao intervalo, eu já retorno com a presença de Almir Rebelo de Oliveira, que está aqui junto conosco nesta manhã no programa Variedades.